Olá, boa tarde para você. A TV Assembleia transmite agora a sessão ordinária desta terça-feira. 7 projetos que tramitam em regime de urgência estão na ordem do dia para votação e eu destaco entre eles o que trata da indenização suplementar de escala operacional, a ISEL, para policiais civis e militares. Porém, para que essa e as demais matérias sejam apreciadas, antes o plenário precisa votar 3 vetos do governo que estão trancando a pauta. Acompanhe os trabalhos com a gente. Quadragésima nona sessão ordinária presencial da 20ª legislatura. Boa tarde a todos. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão e convido o deputado Capitão Assunção a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Para tanto, eu solicito a todos os presentes que coloquem de pé em sinal de respeito. Efésios, capítulo 6, versículo 2 e 3. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado, deputado Capitão Assunção. Mandamento com promessa, não é isso, deputado? Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas declara aprovada conforme foi disponibilizada no site da ALES. Eu consulto se existe algum deputado ou deputada que deseje fazer pedido de silêncio. Com a palavra, deputado Capitão Assunção. Senhor presidente, eu venho solicitar a Vossa Excelência um minuto de silêncio em memória do pastor Abílio Cândido Ferreira, da Igreja Cristã Maranata de Cobilândia 4, nascido em 28 de março de 1935, que nos deixou hoje, senhor presidente, no dia 10 de junho de 2025. Pastor Abílio foi um verdadeiro servo de Deus, cuja vida foi dedicada ao próximo e à obra do Espírito. Por décadas, o pastor Abílio ofereceu seu coração e suas mãos, guiando os fiéis, zelando pela fé e praticando a caridade. Levou uma vida abnegada, valorizando a santificação e a obediência bíblica. Pastor Abílio, senhor presidente, encarnou o chamado de nosso Senhor Jesus Cristo, amparando famílias, orientando jovens, abraçando a missão evangelística e edificando corações. Hoje ele nos deixa uma mensagem de esperança e fé, confiança no propósito divino, amor generoso ao próximo e convicção de que mesmo na dor, há promessa de consolo e ressurreição. Em sua trajetória, vemos o testemunho de quem acreditou até o fim de que o Senhor Jesus vem, de que a nossa esperança está firme além deste mundo. Pastor Abílio descansou no Senhor. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Capitão Assunção. Ouço agora o deputado Danilo Baense, depois o deputado Coronel Wellington. Presidente, eu quero solicitar aí um minuto de silêncio pelo falecimento de Losângela dos Santos. Losângela dos Santos faleceu há aproximadamente 2 horas. Filha do tenente Francisco dos Santos, em memória, e também da dona Laura. A Losângela, irmã da minha cunhada. Que Deus conforte todos os familiares e amigos. Ok, obrigado, deputado Danilo Baense. Coronel Wellington, a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, comunidade capixaba, nós recebemos com profundo pesar a notícia do passamento para o Oriente Eterno do irmão Jorge Luiz Monteiro de Jesus, carinhosamente conhecido como Jorge Pudim. A trajetória dele, ele sempre foi um grande maçom, um grande homem público, e a presença dele na maçonaria por 41 anos de dedicação foi marcada, sendo ele sempre presente nas grandes lojas maçônicas do Estado do Espírito Santo, e ao longo desse período sempre desempenhou funções importantes como assessor do grão-mestre, grande secretário de Relações Exteriores, sempre com zelo, lealdade e comprometimento. Sua contribuição foi essencial para o fortalecimento da potência grandes lojas maçônicas do Estado do Espírito Santo. Então nós expressamos nossos mais sinceros sentimentos à família, aos amigos e aos irmãos, por mais essa irreparável perda. Que o grande arquiteto do universo conforte todos os corações enlutados nesse momento de dor. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Coronel Wellington. Ouço agora a deputada Janete de Sá. Deputado Marcelo Santos, em nosso nome, e acredito no de Vossa Excelência também, eu quero pedir um minuto de silêncio em homenagem a um grande amigo nosso de Taquari, seu correligionário. Muitas vezes vi Carlinho fazendo campanha para você, como conhecido por todos nós como Carlinho Correia, né? Carlos Antônio Correia, o pai de Carlinho, era muito amigo do meu pai. Nós somos dali, de Taquari, essas famílias se conheciam muito. Carlinho sempre gostou de samba, foi presidente da Novo Império, mas ele sempre teve uma ligação muito forte com a Independente de Boa Vista. Sempre saiu na velha guarda da Boa Vista, uma escola de samba que começou ali, iniciou no pé do morro e subiu para Boa Vista e dominou, conquistou o coração do povo de Cariacica, não apenas da 5ª região, mas de todo Cariacica. Então fica aqui a nossa homenagem a esse grande cariaciquense, filho de Taquari, Carlos Antônio Correia, que infelizmente nos deixa. Desde ontem ele partiu, está sendo sepultado hoje às 16 horas, lá no Parque da Paz, no município de Cariacica. Deputada Irine Lopes. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quem nos assiste, boa tarde a todos os servidores da casa. Eu quero fazer aqui uma homenagem. No dia de hoje, fazem 26 anos da morte do nosso ex-deputado estadual, Otaviano de Carvalho. Então, assim, eu e o deputado João Coser estivemos com ele até o último segundo, e hoje eu amanheci com muita saudade de Otaviano, sabe, assim, do seu sorriso largo, da sua alegria, da sua assertividade, da sua coragem e extremamente afetivo dentro daquela coragem que as pessoas achavam que era bruta, mas não era uma coragem para construir coisas boas. Otaviano era uma pessoa extremamente carinhosa. Eu nunca chamei Otaviano de Otaviano, eu sempre o chamei de Carvalho. Então, de Carvalho, aqui vai uma homenagem a você e aos 26 anos que nós estamos conduzindo a bandeira que você deixou para a gente. Obrigada. Obrigado, deputada Irine. Então, eu quero também registrar aqui o falecimento, como foi registrado pela deputada Janete de Sá, de Carlos Correia, servidor público municipal de carreira. Realmente era uma figura muito ligada ao samba. Carlos Correia era auditor do município de Cariacica e veio a óbito numa morte estúpida, engasgado no almoço. Ele veio a óbito e, infelizmente, eu não consegui estar no momento do seu velório e nem do sepultamento, que nesse momento deve estar ocorrendo. Mas Carlinho era uma figura emblemática no serviço público municipal, que começou desde Aldo, Vicente e por aí, finalizando a sua passagem até a última administração do meu pai. Realmente era um amigo, um bom conhecedor de boa música, mas era muito ligado ao samba e que nos deixa, quero aqui dizer à família enlutada os meus sentimentos, a Mariana e o outro irmão dela, são os 2 filhos de Carlinho Correia, enfim, a sua ex-esposa. É uma perda, principalmente numa morte totalmente, não sei nem qual o termo usar correto, uma morte tão estúpida como essa, né? Lamentável, morrer engasgado. Mas, enfim, por solicitação do deputado Capitão Assunção, Danilo Baense, Coronel Wellington, Janete de Sá, Irine Lopes e deste presidente, solicita a todos que se coloquem em posição de respeito para que façamos 1 minuto de silêncio.
Muito obrigado, senhoras e senhores. Eu vou suspender a sessão por 2 minutos, só para bater um papo com a turma aqui no plenário, para alinhar a questão da nossa pauta e aí seguirmos aqui a nossa sessão. Está suspensa a sessão por 2 minutos. Você está acompanhando a sessão ordinária desta terça-feira. Hoje, 7 projetos que tramitam em regime de urgência estão em pauta para votação. E também, nesse momento, a sessão foi suspensa e os deputados ainda não votaram o expediente. 5 projetos estão em regime de urgência, ou seja, foi pedido o regime de urgência, que é um regime em que o projeto vem direto para o plenário, sem passar pelas comissões. Esse pedido sobre 5 projetos. E alguns deles podem até entrar na pauta de hoje ainda ou na pauta de amanhã. Um deles trata da inclusão dos inspetores penitenciários do Estado na indenização suplementar de escala operacional ISEL. O projeto que altera a indenização paga aos policiais e bombeiros é de iniciativa dos deputados Marcelo Santos e do deputado Coronel Wellington. A proposta é que na indenização por escala operacional não devem incidir descontos de imposto de renda e as contribuições previdenciárias. Logo, as remunerações por escala operacional e extra recebidas por policiais civis e militares, penais e científicos e pelos bombeiros militares do Espírito Santo poderão deixar de sofrer descontos de imposto de renda e da contribuição previdenciária, como eu disse. Esse projeto entrou hoje na ordem do dia com emenda. E hoje, para que os deputados possam votar os projetos que estão em pauta, eles precisam antes destrancar a pauta, que tem 3 vetos do governo. Enquanto houver veto na pauta, outros projetos não podem ser apreciados. Então, tem aqui o veto parcial ao projeto da deputada Irine Lopes, que estabelece princípios e diretrizes para a criação de grupos reflexivos e responsabilizantes para autores de violência doméstica e familiar contra a mulher. Também tem veto parcial a outro projeto da deputada Irine Lopes, que institui a política estadual de incentivo à formação de bancos comunitários de sementes e mudas de variedades e cultivares locais, tradicionais ou crioulas. Veto parcial também ao projeto do ex-deputado Lucas Escaramuça, que institui o programa estadual Jovem Empreendedor Rural. Também entre os projetos que devem ser votados hoje, caso os deputados consigam destrancar a pauta, é o projeto da deputada Camila Valadão, que cria o programa de enfrentamento à violência obstétrica no Espírito Santo. E da deputada Janete de Sá, também em regime de urgência, é o projeto que cria a lei denominada Lei Cão Churros, para dispor sobre as penas aplicadas a agentes de segurança pública ou privada que cometerem crimes de maus tratos contra cães e gatos. Lembrando que esse cão Churros foi um cão que levou um tiro em Guarapari.
Outra iniciativa da deputada Janete de Sá, que também está na pauta de hoje, declara o estádio Engenheiro Alencar de Araripe, o estádio da Desportiva Ferroviária, como patrimônio cultural material do Espírito Santo. Tendo alinhado a pauta, objeto inclusive da nossa suspensão da sessão, eu vou consultar os colegas deputados, mesmo tendo amparo no regimento, para que nós possamos, no dia de amanhã, fazer a leitura do expediente amanhã e já irmos direto para a ordem do dia, com base... Considerar lido os expedientes conforme o regimento interno e os despachos no diário. Eu estou considerando lido todo expediente que não depende de votação e os despachos serão publicados a posterior no Diário Oficial. Isso, conforme prevê o regimento. E aí a segunda fase do expediente eu já deixo para amanhã. Então passamos imediatamente à fase da ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Obrigado, presidente. Boa tarde aos nobres deputados e deputadas, ao público que nos acompanha na galeria e na TV Ares. Senhor presidente, hoje um dia muito feliz. Encontra-se aqui conosco a minha esposa, a vereadora Andréia Duarte, a mulher mais votada lá no município da Serra, é a 8ª mais votada no geral, que hoje completa mais um ano de primavera, está fazendo aniversário hoje. Eu quero aqui parabenizá-la, meu bem, que Deus possa permanecer a dar graça, unção e sabedoria para que você possa não somente conduzir o seu mandato, mas também conduzir a nossa casa com excelência da forma que você tem conduzido os nossos filhos. Te agradecer, presidente, dizer para você que eu a amo e estamos juntos para o que der e vier. Temos grandes coisas, eu creio que Deus tem grandes coisas a realizar ainda em nossas vidas. Um beijo e amo você, meus parabéns. Obrigado, presidente. Parabéns e transmito o abraço da Assembleia Legislativa, em nome da mesa diretora, a sua esposa, que completa mais um ano de vida. Primeiro item da pauta, discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6 da Constituição Estadual, de veto parcial ao projeto de lei 129/2024 da ministra Irine Lopes. Convoco a Comissão de Justiça, deputado Dari Pagung, Comissão de Justiça, para oferecer parecer oral ao veto. Senhor presidente, recebo o veto parcial ao projeto de lei 129/2024 da deputada Irine Lopes e passa a relatoria para o deputado Mazinho dos Anjos. Presidente, recebo aqui o item 1 da pauta, projeto, discussão única dos termos do artigo 66, parágrafo 6 da Constituição Estadual, do veto parcial do projeto de lei 129/2024, de autoria do deputado Irine Lopes, que estabelece princípios e diretrizes para a criação de grupos reflexivos de responsabilidades para autores de violência doméstica e familiar contra a mulher. O veto é apenas do inciso 1º e das alíneas e suas alíneas do parágrafo 3º do artigo 1º da lei. O resto da legislação sendo mantida, deputado Irine, então estou dando parecer aqui acompanhando a Procuradoria pelo veto parcial, coloco a matéria em discussão. Deputado Irine. Eu vou concordar com o projeto, com o veto, deputado Mazinho, porque o veto não interfere no mérito do projeto, né? O veto não interfere no mérito, então eu vou, não faz diferença do meu objetivo. Então, eu vou concordar. Continua em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação. Como vota o deputado João Coser. Com o relator, o deputado Capitão Assunção. Com o relator, o deputado Fábio Duarte. Com o relator, deputada Raquel. Com o relator, deputado Alain Ferreira. Com o relator, presidente. Com o relator, eu também, deputado Lucas Polese. Com o relator, eu também acompanho o relator, deputado Mazinho dos Anjos, aprovado e devolvo à mesa diretora. Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça.
Coloca a matéria para ser discutida em plenário e já ouço imediatamente o líder do governo. Na verdade, eu quero só encaminhar a votação, senhor presidente. Isso aí. Já pode encaminhar a votação? Pode encaminhar. A deputada Janete, a deputada Irine Lopes já deixou claro aqui que a matéria, com esse veto parcial, não sofre prejuízo, visto que a parte que foi vetada, ela já dispõe em uma resolução do CNJ. Então, de tal forma, eu gostaria de orientar voto sim à base do governo e, se possível, também os deputados independentes de oposição, visto que é uma matéria de extrema importância da deputada Irine Lopes. Então, voto sim pela manutenção do veto parcial. Ouço o líder do bloco, Coronel Wellington. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós também vamos acompanhar a sugestão da deputada Irine Lopes, que foi a proponente, a sugestão do deputado Vandinho Leite, com relação a nós acompanharmos o voto sim ao veto parcial do governo ao presente projeto. Obrigado, presidente. Ok, encaminhamento conjunto, líder do governo e do bloco, pela manutenção do veto parcial. Coloca nesse momento, terminada a discussão, em votação e autorizo a abertura do painel para registro dos votos. O tratado de veto, a votação é nominal. Peço a atenção dos colegas para que possam registrar o seu voto. Deputado Serginho Meneghelli, deputado Zé Esmeralda, deputado Zé Preto, deputado Denis Silva, deputado Fábio Duarte, o voto, deputado João Coser, deputado Dari Pagung, Mazinho dos Anjos, Chambinho, Raquel Lessa, Toninho, Janete de Sá, deputado Coronel Wellington, deputado Alcântara, deputado Capitão Assunção, deputado Vandinho Leite, deputado Madureira, deputado Bispo Alves, deputada Camila Valadão, deputada e ministra Irine Lopes, deputado Gandini, deputada Adilson Espíndola. Zé Preto, voto. Zé Preto está lá, está tendo uma palestra do deputado Deninho, que é especialista em tecnologia. Deputado Lucas Polese. Finalizado então o processo de votação, vou promulgar o resultado. Nós temos 27 deputados presentes, 3 ausentes, 25 votos, 1 abstenção, 24 sim, 0 não. Em face do resultado, fica mantido o veto parcial. Fica mantido o veto parcial, comunique-se ao governador. Próximo item da pauta, discussão única dos termos do artigo 66, parágrafo C da Constituição Estadual, de veto parcial ao projeto de lei também da deputada Irine Lopes. Convoco nesse momento a Comissão de Constituição e Justiça, e nesse caso agora presidida pelo deputado e vice-presidente Mazinho dos Anjos. Obrigado, presidente. Recebo o item 2 da pauta, discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6º, Constituição Estadual, do veto parcial do projeto de lei 362/2020, de autoria da deputada Irine Lopes, que institui a política estadual de incentivo à formação de bancos comunitários de sementes e mudas. Eu estou avocando para a relatoria, presidente, dando parecer pela manutenção do veto parcial, tendo em vista aqui também apenas um artigo, o artigo 6º, que não vai esvaziar a razão do projeto de lei, mantendo a razão do projeto de lei da deputada Irine. Então, eu estou acompanhando o parecer da Procuradoria pelo veto parcial do artigo 6º do atual de lei, presidente. Coloca a matéria em discussão. Assim como no projeto anterior, eu também vou concordar, porque não interfere no mérito da matéria. Obrigado, deputada Irine. Não tendo mais nenhum deputado que quer discutir, coloca em votação o deputado Fábio Duarte. Com o relator, deputada Raquel. Com o relator, deputado Lucas. Com o relator, deputado Alain. Com o relator, deputado Capitão Assunção. Com o relator, deputado João Coser. Deputado João, com o relator. Deputado Dari, também com o relator. 7 votos sim ou não. Aprovado o parecer, devolvo ao presidente. Aprovado o veto parcial na Comissão de Constituição e Justiça. Coloca a matéria para ser discutida em plenário. Ouço o líder do governo para encaminhamento. Senhor presidente, como já dito também pela autora da matéria, deputada Irine Lopes,
e também pelo deputado Mazinho dos Anjos, que relatou na Comissão de Justiça, esse artigo, o artigo 6º, o artigo que foi vetado, ele não interfere no mérito da matéria. E o Poder Executivo também, em sintonia e diálogo com a deputada Irine Lopes, o governo do Estado, ele vai poder regulamentar a lei de tal forma que as suas finalidades e diretrizes sejam executadas. Então, eu vou sugerir aos pares o voto sim pela manutenção do veto parcial. Muito obrigado, deputado Vandir Leite, líder do governo. Com a palavra do deputado Coronel Ued para encaminhamento. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós também, da mesma forma como o projeto anterior, diante da manifestação da deputada Irine Lopes em razão do consentimento em acompanhar o veto parcial a esse presente projeto, nós também vamos votar e orientar a votação sim, a votação referente ao veto parcial. Muito obrigado, deputado Coronel Hélio. Vou colocar em votação. Os deputados que votarem sim mantêm o veto e os que votarem não rejeitam o veto. Solicitar aí a abertura do painel para votação. Faltou. Deputado engenheiro José Esmeraldo, por favor. Vossa Excelência não votou ainda. José Esmeraldo. Deputado Irine Lopes não votou ainda. Deputado engenheiro José Esmeraldo, por favor, registrar o voto. E deputada Irine Lopes também registrar o voto, por gentileza. Deputada Irine, deputado engenheiro José Esmeraldo já registrou, vou aguardar só deputado, também já registrou. Então vou anunciar o resultado, são 26 deputados presentes, 25 votos, uma abstenção, 24 sim, 0 não. Em face do resultado fica mantido o veto, comunique-se ao governador. Item 3, discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6 da Constituição Estadual, do veto parcial ao projeto de lei 703/2003, de autoria do deputado Lucas Escaramuço, ex-deputado Lucas Escaramuço. Convoco a Constituição de Justiça para oferecer parecer oral à matéria. Com a palavra o deputado Mazinho dos Anjos. Presidente, recebo matéria de 3 da pauta, discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6 da Constituição Estadual, de veto parcial, projeto de lei 713/2023, de autoria do ex-deputado Lucas Escaramuço, que institui o Programa Estadual do Jovem Empreendedor Rural. Presidente, estou avocando a matéria para a relatoria, é um veto parcial também, em relação ao artigo 5º, 2 incisos do artigo 5º e o artigo 6º, que está tendo uma interferência às atribuições do Executivo, então por isso estão sendo vetados, os demais artigos estão sendo mantidos no projeto na íntegra. Então estou dando parecer pela manutenção do veto parcial do artigo 5º, 2 incisos do artigo 6º, presidente. Coloca a matéria em discussão, não tendo que discutir a matéria em votação, deputado João Coser. João Coser, com o relator, deputado Dari Pagung. Dari com o relator, capitão Assunção. Com o relator, deputada Raquel. Com o relator, deputado Alain. Com o relator, presidente. Deputado Polese. Com o relator, deputado Fábio. Com o relator, então, por unanimidade, aprovado o parecer do veto parcial, devolvo a matéria ao presidente. Muito obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Eu coloco o veto em discussão. Não havendo que discutir, deputado Vandinho, líder do governo, para fazer o encaminhamento. Senhor presidente, como foi dito aqui pelo relator, deputado Mazinho dos Anjos, essa matéria do atual prefeito de Linhares, ex-deputado junto conosco aqui, Lucas Escaramuço, nos seus artigos 5 e 6, sendo que no artigo 5º, os incisos 1 e 4, eles interferem em ações do Poder Executivo, de tal forma que é por isso que o governo encaminhou a esta casa um veto parcial.
devido à inconstitucionalidade desses dois, de parte do artigo 5 e do artigo 6º, eu gostaria de encaminhar pelo voto sim, pela manutenção do veto parcial. Muito obrigado, deputado Vandinho. Camarada deputado Coronel Hélio, para encaminhamento do voto. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós também vamos encaminhar voto sim a veto parcial referente ao processo e o projeto 713, autoria do ex-deputado Lucas Escaramuça. Obrigado, deputado Coronel Hélio. Vou colocar em votação os deputados que votarem sim, mantêm o veto, e os que votarem não, rejeitam o veto. Autoriza a abertura do painel para votação. Deputado Adilson Espino, por gentileza, votar. Deputado Alcântara, deputado Alexandre Chambrin, deputado Alain Ferreira, deputado Bispo Alves, deputada Camila Valadão, deputado Dari Pagung, deputado engenheiro José Esmeraldo, deputado engenheiro José Rocha Esmeraldo, que não votou, deputado Lucas Polese, por gentileza, votar, deputado Sérgio Meneghelli e deputado Mazinho dos Anjos. Deputado Alcântara Filho, por gentileza, registrar o voto. Deputado Dari Pagung, registrar o voto. Deixa eu ver se o Mazinho registrou. Vamos anunciar aí o resultado. Nós temos 25 deputados presentes, uma abstenção, 22 sim, 0 não. E faço o resultado, fica mantido o veto, comunique-se ao governador. Item 4, discussão única em regime de urgência, projeto de decreto legislativo número 21/2005, deputado Marcelo Santos, que acrescenta item ao anexo único do decreto legislativo 148, de 12 de dezembro de 2018, concedendo o título de cidadão espírito santense ao senhor José Wellington Costa Júnior, publicado no Diário Digital do dia 26/5/2025. Eu convoco a Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do regimento interno para oferecer parecer oral e votar o projeto, que tem tramitação terminativa. Com a palavra, o deputado Mazinho dos Anjos. Obrigado, presidente. Item 4 da pauta, discussão em regime de urgência do projeto de decreto legislativo 21/25, de autoria do presidente deputado Marcelo Santos, que está acrescentando ao anexo único do decreto legislativo 148, título de cidadão ao senhor José Wellington Costa Júnior. Eu estou avocando a matéria para a relatoria, presidente, dando parecer pela constitucionalidade da matéria, tendo em vista que todos os requisitos necessários para a concessão do título estão presentes nos autos do processo. Coloca a matéria em discussão, não tendo que discutir a matéria, coloca a votação o deputado João Coser. Deputado João com relator, deputado Polese. Com relator, deputado Capitão Assunção. Com relator, deputado Raquel. Com relator, deputado Fábio. Com relator, deputado Dari. Não se contra. Deputado Alain. Com relator, 7 votos sim, não aprovado, presidente. Devolva a matéria. Muito obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Eu consulto o plenário se algum deputado ou deputada pretende apresentar recurso para que a matéria seja votada pelo plenário. Não havendo recurso, em mesa para promulgação. Item 5, discussão única em regime de urgência do projeto de lei 140/2025 da deputada Camila Valadão, que cria um programa de enfrentamento à violência obstétrica no Estado do Espírito Santo, publicado no Diário Digital do dia 11/3/2025, nas comissões em conjunto de Justiça, Defesa do Consumidor, de Saúde, de Finanças, o presidente e relator, deputado Dari Pagung, se prevaleceu do prazo regimental de até 3 sessões ordinárias para relatar a matéria na 39ª sessão ordinária presencial do dia 19/5/2025, prazo até dia 26/5/2025. Existem emendas ao projeto sugeridas no parecer técnico da Procuradoria designada e da deputada Janete de Sá a serem analisadas pelas comissões permanentes. Eu convoco os membros das comissões em conjunto de Justiça, de Defesa dos Direitos Humanos, de Saúde, de Finanças, presidente relator Dari Pagung, para oferecer parecer oral à matéria com as emendas. Ele não estando presente, eu vou passar para o deputado Mazinho dos Anjos. Obrigado, presidente. Item 5 da pauta, discussão única em regime de urgência, projeto de lei 140/25 da deputada Camila, que cria o programa de enfrentamento à violência obstétrica no Estado do Espírito Santo. Tem emendas da deputada Janete, sugeridas no parecer técnico da Procuradoria. Eu estou avocando o projeto para a relatoria e estou acatando as emendas sugeridas pela deputada Janete ao projeto,
e dando parecer pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria com as emendas e colocando a matéria em discussão. Não tendo nenhum deputado que queira discutir a matéria, coloca a matéria em votação, como voto deputada Raquel, com o relator deputado Lucas Polese, com o relator deputado Capitão Assunção. Não respondendo o deputado João Coser, com o relator deputado Alain. Deputado Alain, com o relator deputado Capitão Assunção, com o relator deputado Fábio, com o relator deputado Coronel Wellington. Com o relator 7 votos sim, não aprovado a Comissão de Justiça, Comissão de Finanças, deputado Deninho. Com o relator, deputado Adilson. Deputado Adilson, com o relator, deputado Chambinho. Chambinho, com o relator, deputada Janete. Com o relator, deputado Coronel Wellington. Com o relator, deputado delegado Danilo Baiense, presidindo, não vota. Deputado Capitão Assunção. Capitão Assunção. Já votou com o relator. Deputado Diego José Esmeraldo. Com o relator, deputado Calegari, na ausência do deputado Calegari, deputado Meneghelli. Com o relator, então 9 votos sim, não aprovado. Comissão de Finanças, Comissão de Direitos Humanos, deputada Camila. Com o relator, deputado Erini. Deputado Polese, deputado João Coser. Com o relator, deputado Capitão. 5 votos sim ou não. Comissão de Saúde, deputado Bruno Rezende. Na ausência, deputada Raquel. Com o relator, deputado Camila. Com o relator, deputado Fábio. Com o relator, deputado Zé Preto. Deputado Zé Preto. Zé Preto com o relator. 5 votos sim. Hudson não estando presente. Deputado Coronel Wellington. Com o relator, 5 votos sim. Eu não aprovar a Comissão de Saúde. Então, todas as comissões já votadas, devolvo a palavra ao presidente com parecer pela constitucionalidade com as emendas, presidente. Muito obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Eu coloco em votação os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo contrário, fica aprovado com emenda na Comissão de Justiça para a redação final. Deputado Mazinho dos Anjos. Presidente, recebo de novo a matéria, o item 5 da pauta, que é a discussão única do projeto de lei 140/25, de autoria do deputado Camila, que acabamos de votar. Estou avocando novamente a matéria para a relatoria na Comissão de Justiça e dando parecer pela aprovação da redação final, tendo em vista que tivemos emendas da deputada Janete. Coloca a matéria em discussão, não tendo que discutir, em votação, deputado Fábio, com o relator, deputado João, com o relator, por favor, deputado Polese, com o relator, deputado Capitão, com o relator, deputado Dari, não se encontra, quem está substituindo aqui? Deputado Alain, deputado com o relator, deputado Coronel. Com o relator. Com o relator, 7 votos sim ou não, devolvo ao presidente. Muito obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Coloquei em votação a redação final. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovada a Secretaria para extração dos autógrafos. Item 6, discussão no regime de urgência. Presidente, só justificar, por Pois favor. não, deputada Camila, vai lá, então. Obrigada. De forma muito breve, eu quero agradecer todos os deputados que aprovaram o nosso projeto de lei, dizer da importância dessa matéria, especialmente para as gestantes, puérperas, e eu quero dedicar a aprovação desse projeto a Isabelle Rossi de Aracruz, que sofreu violência obstétrica e que, em virtude dessa violência obstétrica, o seu bebê, Heitor Rossi, veio a óbito logo após o parto. Então, eu dedico essa matéria a ela, prestando minha solidariedade e a todas as mulheres que já sofreram violência obstétrica, e considero que no dia de hoje nós demos um passo importante no sentido de afirmar que o Estado precisa traçar estratégias para o enfrentamento dessa violência tão perversa contra mulheres, bebês, puérperas no nosso Estado. Muito obrigado, deputada Camila Valadão. Item 6, discussão única em regime de urgência, projeto de lei 803 de 2003, da deputada Janete Sá, que cria a lei denominada Lei Cão Churros, para dispor sobre as penas aplicadas a agentes de segurança pública ou privada que cometerem crimes de maus tratos contra cães e gatos, publicado na digital do dia 26 de novembro de 2023, na Comissão das Comissões, em conjunto de Justiça, Segurança, Finanças. O presidente Dari Pagum designou para relator
relatar a matéria o deputado Capitão Assunção, que prevaleceu do prazo regimental de até 3 sessões ordinárias para relatar a matéria na 41ª sessão ordinária híbrida do dia 21 de 5 de 2025. Prazo até dia 28 de 5 de 2025. Existe emenda substitutiva sugerida pela Procuradoria e emendas de autoria do deputado Capitão Assunção e Coronel Hélio a serem analisados. Convoco os membros da Comissão de Justiça em conjunto de Segurança e de Finanças. Relator, deputado Capitão Assunção, para oferecer parecer oral à matéria e emendas. Deputado Mazinho, Vossa Excelência está com a palavra. Presidente, recebo a matéria, discussão única, regime de urgência, projeto de lei 803/23, de autoria do deputado Janete, que cria e denomina a Lei Cão Churros. Estou passando a relatoria para o deputado Capitão Assunção para poder relatar as emendas e o projeto. Senhor presidente, estou avocando a matéria. Esse projeto de lei número 803 de 2023, de autoria da excelentíssima senhora deputada Janete Sá, que cria a lei denominada Lei Cão Churros, para dispor sobre as penas aplicadas a agentes de segurança pública ou privada que cometerem crimes de maus tratos contra cães e gatos. A proposição estabelecia originalmente que agente de segurança pública ou privada, da ativa ou inatividade, civil ou militar, aposentado da reserva ou reformado, que praticarem atos de abuso, maus tratos, zoofilia, ferir ou mutilar cães e gatos, o infrator incorrerá cumulativamente nas seguintes sanções: curso de reciclagem, avaliação psicológica, cassação da posse ou do porte de arma de fogo por 5 anos e multa no valor de 2.000 VRTS. O projeto prevê que a multa dobrará de valor caso o animal venha a óbito. Em caso de reincidência, os valores da multa serão aplicados em quádruplo, entendendo-se como reincidência o cometimento da mesma infração em período inferior a 2 anos. O projeto de lei também determina que será suspensa a posse ou o porte de arma de fogo se o crime for praticado com arma de fogo até a conclusão do processo administrativo ou da persecução penal do crime. O valor recolhido da multa deverá ser destinado à subconta denominada bem-estar animal no âmbito do Fundo Estadual do Meio Ambiente, Fundema. Por fim, senhor presidente, a proposição ressalta que as sanções estabelecidas nessa lei não elidem as medidas penais previstas na Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 98. A matéria em questão busca reforçar a proteção aos animais, especialmente cães, gatos, e coibir condutas cruéis por parte de agentes de segurança, o que é de extrema relevância social e jurídica, como evidenciado pela comoção geral pelo caso Churros. Entretanto, senhor presidente, um detalhe imprescindível é que a inclusão de sanções relacionadas ao armamento pode gerar consequências indesejáveis. A arma de fogo é um instrumento de trabalho e de defesa pessoal para esses profissionais, sejam eles da ativa, inatividade, civis, militares, aposentados da reserva ou reformados. A retirada da posse ou do porte de arma, mesmo que temporária, pode expor esses agentes e seus familiares a riscos desnecessários, especialmente considerando a natureza de sua profissão e a possibilidade de se depararem com situações de perigo, onde a autodefesa ou a defesa de terceiros seja imprescindível. Em um cenário de injustiça ou equívoco na acusação, a perda do armamento antes do trânsito em julgado poderia ser irreparável e comprometer a segurança do indivíduo ou daqueles que ele venha a defender. Além disso, a falta de armamento pode impedir que um policial, mesmo aposentado, intervenha em situações de flagrante delito, em que sua ação poderia salvar vidas ou evitar crimes mais graves. Diante disso, senhor presidente, eu estou acolhendo uma emenda, a minha emenda, a emenda substitutiva, sugerida pela Procuradoria, e a emenda de minha autoria. Só tem a minha emenda supressiva. Só tem a minha emenda supressiva, senhor presidente, que eu vou ler agora. Suprime a do coronel Wellington, ele retirou também. Só fica a minha.
Só a minha emenda. Eu vou ler agora a emenda, senhor presidente. Suprime dispositivos do projeto de lei número 803 de 2023, que cria a lei Cão-Churros, a fim de adequar as sanções aplicáveis a agentes de segurança pública ou privada que cometerem crimes de maus tratos contra cães e gatos. Ficam suprimidos o inciso 3º do artigo 1º e o artigo 2º do projeto de lei número 803 de 2023. Exatamente. Essa é a emenda supressiva, permanecendo todo o teor do projeto, senhor presidente. Dessa forma, eu dou pela constitucionalidade com a emenda apresentada, senhor presidente. Devolvo. Está com o deputado Mazinho, está com o presidente das comissões reunidas, o deputado Mazinho dos Anjos. Agora eu já posso. Presidente, então coloca a matéria em discussão, parecer do deputado Capitão Assunção pela constitucionalidade, legalidade com as emendas sugeridas por ele e pelo coronel Wellington. Sim. Só sua? Só a emenda do deputado Capitão Assunção. Deputado. Deputado Janete para discutir a matéria. Posso discutir? Foi feito um acordo nesse projeto junto com os dois deputados que representam aqui os militares. E o coronel Wellington entendeu que nós poderíamos baixar a multa de 2.000 VRTEs para 1.000 VRTE e houve a nossa concordância, então só salientando que houve essa situação, que tem a minha concordância e, portanto, tem que acatar também a emenda dele, não sei se foi oral ou se você fez no processo, pois é, são 1.000 VRTEs de multa. E no nosso entendimento, a emenda feita pelo deputado Capitão Assunção, ela não vai trazer problema ao projeto, porque se, no caso de um militar, ele executar propositalmente um animal e isso estar comprovado, nós vamos estar pedindo pela via da corregedoria para que se faça o recolhimento da arma. A gente também não pode, em decorrência de um episódio desse acontecer, muitas vezes no embate, numa diligência policial, pode acontecer um conflito que envolva animais. Então, por isso que houve um entendimento nosso de que a emenda que o deputado Capitão Assunção, ele propõe, ela procede e nós vamos estar fazendo esse avanço no sentido de casos que forem comprovados, nós nos dirigimos à corregedoria com a força que o mandato parlamentar tem e que trabalha muito nessa questão. Então, presidente Mazinho, entra uma emenda oral do deputado coronel sobre o valor da multa de 1.000 VRTEs. Obrigado, presidente. A presidência está com o deputado Mazinho dos Anjos. Ok. Então o parecer do deputado Capitão Assunção foi pela constitucionalidade com a emenda do Capitão Assunção e a emenda do coronel Wellington, acordada aqui com a autora e com os demais deputados. Então eu coloco a matéria em discussão, não tendo mais quem queira discutir a matéria, coloco em votação. São várias comissões, iniciando pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Fábio Duarte, com relator deputado Polese, com relator deputado Capitão Assunção, relator então com o parecer dele, deputado Alain, com relator, deputado João Coser, com relator, 7 votos sim, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Segurança, Finanças primeiro, deputado Denil Silva, não respondendo, deputado Adilson, com relator, deputado Chambinho, com relator, deputado Janete, com relator, deputado Coronel Wellington, com relator, deputado Danilo Baense, presidindo, não vota, deputado Zé Esmeraldo com relator, deputado Calegari não respondendo, deputado Capitão Assunção também foi relator. Então são os 8 votos sim, não aprovado na Comissão de Finanças, Comissão Segurança, Comissão de Segurança, Coronel Wellington, com relator Capitão Assunção,
Com o relator, Fábio Duarte. Com o relator, Mazinho também com o relator. 4 votos sim, não aprovado da Comissão de Segurança. Comissão Especial de Proteção e Bem-Estar Animal, deputada Janete. Com o relator, deputado Chambinho. Com o relator, deputado Coronel Wellington. Com o relator, 3 votos sim, não aprovado também. Devolvo a matéria ao presidente. Muito obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Eu coloco em discussão o projeto, não havendo quem queira discutir, em votação. Em votação o projeto com as emendas, inclusive com a emenda oral do deputado Coronel Wellington, conforme acordo com a deputada Janete de Sá. Então eu coloco em votação os deputados que aprovam permaneçam na comissão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado o projeto com emendas. Eu restituo aí a fala ao deputado Mazinho dos Anjos para a redação final. Deputado Mazinho, já que ocorrerem 2 emendas. Presidente, recebo novamente o item 6 da pauta, que é a discussão do projeto de lei 803/23, de autoria da deputada Janete. Como teve emenda, está voltando para a Comissão de Justiça, estou avocando a matéria e dando parecer pela aprovação da redação final. Coloca a matéria em discussão, não tendo que querer discutir, coloca a votação, deputado Fábio Duarte. João Coser. Com o relator, deputada Raquel não se encontra. Deputado Alain, com o relator. 6 votos sim ou não, devolvo a matéria ao presidente. Muito obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Em votação, a redação final. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado o projeto da Secretaria para a extração dos autógrafos. Item 7, discussão única, regime de urgência para a lei 347/2024, deputado Janete de Sá, que declara o estádio Engenheiro Alencar de Araripe patrimônio cultural material do Estado do Espírito Santo, publicado no ar digital do dia 5/6/2024, nas comissões em conjunto de Justiça, de Desporto, de Cultura, de Finanças, o presidente e relator, deputado Dari Pagum, se prevaleceu do prazo regimental de até 3 sessões ordinárias para relatar a matéria na 41ª sessão ordinária híbrida do dia 21/5/2025, prazo até o dia 28/5/2025. Eu convoco os membros das comissões em conjunto e, considerando que o deputado Dari Pagum está ausente, eu passo aí para o deputado Mazinho dos Anjos, para a relatoria. Presidente, item 7 da pauta, projeto de lei 347/24, de autoria do deputado Janete, que declara o estádio Engenheiro Araripe patrimônio cultural material do Estado do Espírito Santo. Projeto de lei está nas comissões conjuntas, Comissão de Justiça, Desporto, Cultura e Finanças. Estou avocando a matéria para a relatoria. Eu estou dando parecer pela constitucionalidade, presidente. Aqui eu estou só discutindo a questão da constitucionalidade, o mérito eu vou deixar para discutir quando for para a votação no plenário. E coloco a matéria em discussão. Não tendo que querer discutir a matéria, coloca em votação na Comissão de Justiça. Deputado Polese. Acompanhando o debate de constitucionalidade, estou acompanhando você. Polese com o relator, deputado Alain. Com o relator, deputado Capitão Assunção. Contrário, deputado João Coser. Com o relator, deputado Coronel Wellington. Com o relator. Então, 6 votos sim, não aprovado o parecer do relator da Comissão de Justiça, Comissão de Finanças, deputado Adilson. Com o relator, deputado Chambinho. Com o relator, deputado Janete. Com o relator, deputado Coronel Wellington. Com o relator, deputado Engenheiro Zé Esmeraldo. Com o relator, 5 votos sim, não aprovado na Comissão de Finanças, Comissão de Desporto. Presidente. Com o relator. É você o presidente, Coronel Wellington? Coronel Wellington, presidente com o relator. Janete. Deputada Janete. Com o relator, deputado Zé Preto. Não respondendo, 2 votos sim, não aprovado a Comissão de Desporto. Comissão de Cultura. Cultura. Sérgio Meneghelli, como vota? Com o relator, Irine. Com o relator, Tonino Emater. Com o relator, 3 votos sim ou não. Aprovada a matéria, devolvo ao presidente.
Muito obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Coloca a matéria em discussão, não havendo quem queira discutir. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado o projeto. A Secretaria para extração dos autógrafos. Voto contrário, deputado Capitão Assunção. Item 8, discussão única em regime de urgência do projeto de decreto legislativo número 22/2005, deputado Capitão Assunção, que acrescenta item, o anexo único do decreto legislativo 148, de 12 de dezembro de 2018, concedendo o título cidadão espírito santense ao senhor Jeffrey Chiquini da Costa, publicado na edital do dia 28/5/2025. Convoco a Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno para oferecer parecer oral e votar o projeto que tem tramitação terminativa na CCJ. Com a palavra o deputado Mazinho dos Anjos. CCJ. Item 8. Presidente, receba a matéria aqui, é o projeto de decreto legislativo 22/25, deputado Capitão Assunção, que está concedendo o título de cidadão espírito santense a Jeffrey Chiquini da Costa. O parecer, estou avocando a matéria, dando parecer pela constitucionalidade da legalidade, tendo em vista que os requisitos necessários para a concessão de título constam nos autos. Coloca a matéria em votação na Comissão de Justiça. Fábio Duarte, com o relator. Capitão Assunção. Não, desculpa, presidente. Você pode falar depois ou antes de votar? Pode ser depois? Então vou continuar com a votação. O deputado João Costa vai falar depois para justificar a voto. Lucas Polese, com o relator. Deputado Coronel Hélio. Alain. Com o relator. Alain saiu. João Coser. João Coser contra. Então, 4 votos sim, 1 não. Aprovada a matéria, eu devolvo ao presidente. Ele vai botar a votação. Para botar em votação, em discussão e votação. Muito obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Eu consulto o plenário se algum deputado ou deputado pretende apresentar recurso para que a matéria seja votada em plenário. Senhor presidente, nós queremos sim, porque nós temos o desejo de votar contra, porque esse senhor Jeffrey Chiquinho da Costa é advogado dos golpistas de 8 de janeiro, neste momento que o presidente e ex-presidente Bolsonaro está depondo no Supremo Tribunal Federal. O Espírito Santo não merece dar um título de cidadão espírito santense a este senhor, com todo respeito ao deputado que propõe. Nós queremos registrar contra o voto, se possível no plenário, para deixar registrado nos anais dessa casa. Muito obrigado. Presidente, gostaria de manifestar também. Tá. Com a palavra o deputado Camilo, depois Vossa Excelência. Eu também quero registrar, presidente, o meu voto contrário. Considero que esse cidadão não é digno do título, a maior honraria do Espírito Santo e da nossa casa. E aproveito para poder registrar minha posição sem anistia para todos os golpistas na cadeia. Deputado Mazinho dos Anjos, com a palavra. Presidente, eu gostaria de fazer a defesa aqui da advocacia, da profissão advogado. Porque esse cidadão é um advogado que ele está aqui recebendo uma homenagem pelo exercício da atividade profissional. Ele não está aqui por defender A, B, C ou D, até porque qualquer tipo de criminoso tem direito à defesa. Até porque ele pode ser inocente. Então a advocacia é uma profissão que é fundamental para o Estado Democrático de Direito. As pessoas necessitam de defesa, o contraditório, a ampla defesa. Então qualquer cidadão que está sendo processado, ele depende e precisa e tem direito constitucional de defesa. Então, independente de quem ele está defendendo, ele está exercendo a profissão dele de advogado. Então, eu gostaria aqui de defender a advocacia nessa fala e nesse voto, né, porque a gente não pode condenar um advogado por quem ele está defendendo. Né? Às vezes, um parente seu pode desvirtuar, cometer um crime, ser processado, e por isso ele não vai ter um advogado para defendê-lo. Ele tem que ter, né? Tá na Constituição Federal, está no nosso direito de defesa. Então eu queria fazer essa defesa da advocacia, independente aqui de quem ele está defendendo em processos. Eu já atuei em processos criminais, já atuei em processos de improbidade administrativa, pessoas que já foram condenadas, pessoas que não foram condenadas. Então o exercício da advocacia deve ser preservado,
né, nessa casa, e eu acho que aqui a gente não pode rotular uma pessoa por quem ele está defendendo, mas pela atuação como profissional aqui. Então eu sou favorável à concessão do título para esse cidadão. Obrigado. Muito obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Com a palavra, a deputada Irine Lopes. Eu quero defender diferentemente do deputado Mazinho. Nós não estamos aqui discutindo a situação da advocacia. Não existe Estado de Direito sem direito de defesa. Isso é inegociável. Isso é inegociável. O que se trata aqui é da concessão de um título de cidadão espírito-santense. Então, portanto, passará a ser um título universal de todos os capixabas, e não apenas de quem está solicitando que esse título seja conferido. O dia 8 de janeiro de 2023, lamentavelmente, entra na história do Brasil como um dia contra a democracia. Aí, Mazinho, deputado Mazinho, não é se defende A ou B. Nós não estamos discutindo se defende A ou B. Nós estamos discutindo o sagrado direito de voto e o respeito ao resultado de urnas. E não a qualquer tipo de golpe que venha ferir a democracia. O deputado tem, eu tenho, qualquer pessoa tem direito à defesa. Agora, outra coisa é conferir um título de cidadão a uma pessoa que participou e que entra no processo de proteção a uma tentativa de golpe, a uma eleição constitucionalmente limpa, com resultados claros e inequívocos. Então, assim, tem o deputado Assunção o direito de fazer a sua indicação e temos nós o direito de votar não, sem anistia para ninguém, porque essa questão, tem que ter uma interrupção na história brasileira desse hábito dos golpes. Eu perco, em vez de eu me preparar para a próxima eleição, eu tento derrubar quem ganhou as eleições. Não dá para ser assim. Muito obrigado, deputada Irine. Com a palavra, deputado Lucas Palese. Foi o que Dilma Rousseff tentou fazer, inclusive, né, em 2014, ela tentou lá, no impeachment, em 2016, o estado de sítio dela, né? Eu acho que votar a favor ou contra é direito de todos nós. Eu também voto sempre contra quando o PT tenta empurrar advogado do PT, advogado da Uni aqui para ganhar título. Votar contra é um direito. Eu só não acho que é correto a gente insinuar que um profissional de direito e um dos mais gabaritados do país é um golpista ou é um criminoso porque está fazendo a defesa de um adversário político. Se for partir para essa linha, eu vou falar também que o ministro do Supremo, Zanin, que defendeu o Lula, também é um bandido, é um ladrão por tabela, porque o atual presidente é um ladrão também. Então, acho que a linha não pode ser essa, né? É um profissional do direito, ele está exercendo o livre exercício do direito no nosso país de defender qualquer pessoa, porque é isso que a Constituição diz. E parabéns, deputado Capitão Assunção, pela indicação, porque, sem sombra de dúvidas, é um dos mais gabaritados advogados do país, fez e faz defesas aqui no Estado também, merece esse título. Muito obrigado, deputado Lucas Palese. Deputado Capitão Assunção, Vossa Excelência deseja fazer uso da fala? Presidente, você é bem sucinto. O Dr. Jeffrey Schiquini tem se destacado principalmente para que nós, brasileiros, não percamos a nossa liberdade de expressão. Se tem uma bandeira que o Dr. Jeffrey Schiquini tem carregado incessantemente, é a defesa da liberdade de expressão. E ele tem feito isso diante de um momento muito tortuoso que vive a nossa combalida democracia, onde ataques constantes ao Estado democrático de direito têm sido vistos constantemente, e ele é um dos baluartes que tem feito a defesa da liberdade de expressão. Esse é o crime
do doutor Jeffrey Chiquini, defender a liberdade de expressão. E por ele estar nessa linha de frente que nós estamos propondo essa justa honraria ao excelentíssimo senhor doutor Jeffrey Chiquini. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Capitão Assunção. Após a leitura, parágrafo 3º, após a leitura da decisão final da comissão, a matéria será votada pelo plenário no caso de recurso subscrito por, no mínimo, 1/5 dos deputados, desde que apresentado no prazo de até 2 sessões ordinárias, a contar da leitura da proposição no expediente da sessão ordinária. Redação dada pela resolução 6.360, 17 de julho de 2019. Então, como não houve, fica aprovada a mesa para promulgação, registrando aí as falas dos deputado Camila Valadão, João Cosi e deputada Irine Lopes. Item 8A, discussão único regime de urgência para a lei 721/2003, deputado Coronel Wellington, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo a festa de São João Batista de Irupi, publicado no Digital dia 29 de 2023, pareceres 14/2024 da Comissão de Justiça pela Constitucionalidade, reunião da CCJ de 22/2024, parecer 28/2024 da Comissão de Cultura pela aprovação, reunião em 21/5/2024 e 33/2024 da Comissão de Turismo pela aprovação, reunião de 1/7/2024. Convoco a Comissão de Finanças para oferecer parecer oral à matéria. Comissão de Finanças, deputado Presidente, Mazinho. recebo a Comissão de Finanças ou a conjunta? Comissão de Finanças. Os outros demais já foi votado? Já. Ok, presidente, recebo a matéria da Comissão de Finanças, projeto de lei, item 8 da pauta do Coronel Wellington, 721/23, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo a festa São João Batista de Irupi. Eu estou avocando a matéria para a relatoria na Comissão de Finanças, estou dando parecer pela aprovação da matéria, presidente, e colocando a matéria em discussão. Não tendo querido discutir a matéria, coloco em votação como voto o deputado Adilson Espíndola. Com o relator, deputado Chambinho. Com o relator, deputado Janete. Com o relator, deputado Coronel Wellington. Com o relator, deputado Zé Esmeraldo. Com o relator, deputado Capitão Assunção. Com o relator, 8 votos sim, nem não, aprovado, presidente. Devolvo, deputado Polese, substituindo o deputado Denis Silva. Com o relator, é porque é a Comissão de Finanças. Então, 9 votos, presidente, com o deputado Polese, aprovado, parecer pela aprovação da matéria. Muito obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam pela lei da comissão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado o projeto à Secretaria para Extração dos Autógrafos. Item 8B, tem mais um, Mazinho. Discussão única regime de urgência para a lei complementar 11/2025, de autoria do deputado Coronel Wellington e deputado Marcelo Santos, que acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 1º da lei complementar 662, de 27 de dezembro de 2012, que cria a indenização suplementar da escala operacional ISEL para os militares, policiais civis e inspetores penitenciários do Estado do Espírito Santo e da outras providências, publicado no Digital no dia 2/6/2025. Convoco as comissões de Justiça, Comissão de Segurança, Comissão de Finanças. Em conjunto, eu vou designar o deputado Mazinho dos Anjos para se entender, relatar a matéria. Presidente, eu vou pedir vista, tendo em vista que é PLC e não temos quórum para votação. Ok? Muito obrigado, deputado Mazinho. É regimental. Do item 9 ao 24, tratam-se de projetos terminativos já aprovados pela Comissão de Justiça na forma do artigo 277 e que constam da pauta da apresentação de possíveis recursos para serem votados pelo plenário. Não havendo recursos para nenhum desses projetos, a Secretaria para extração dos respectivos autógrafos e em mesa para promulgação. Presidente, questão de ordem. Um minutinho só, deputado. Do item 25 ao 39, tratam de proposições em discussão especial em segunda sessão. O despacho para esses itens é em discussão. Não havendo a 2 inscritos, as matérias seguem para a terceira sessão. Com a palavra, deputado Chambinho, pela ordem. Deputado Alexandre Chambinho. Pela ordem, presidente. Pois não. Só fazer um registro da presença do vereador Rogério Moura e do vereador Renato de Taquaras, todos os 2 vereadores do município de Pedro Canário, que estão lá no gabinete nesse momento, aguardando a gente lá. E os 2 vereadores estão hoje na Assembleia em busca de investimento para a cidade de Pedro Canário, especialmente na área do esporte. Tanto o Rogério
quanto o Renato são dois vereadores muito atuantes na cidade, em diversas áreas, mas quero destacar a atuação deles na área do esporte. Rogério, principalmente, que foi secretário de esporte, hoje atualmente é vereador, mas desenvolve um belo trabalho na cidade de Pedro Canário, uma cidade que tem o nosso carinho, nosso respeito, e a gente tem levado muito investimento do governo do estado em parceria com o nosso governador Renato Casagrande. Muito obrigado e cumprimento e agradeço a presença dos dois vereadores do nosso gabinete. Muito obrigado, deputado Alexandre Chambinho. Pela ordem, deputada Janete de Sá. Você vai entrar na fala dos oradores, deputado? Vamos agora. Mas eu vou fazer rapidamente um pronunciamento com relação à Desportiva Ferroviária. Nós tivemos hoje, nessa casa, a votação de um projeto importante que concede, que declara o estádio Engenheiro Alencar Araripe, localizado na rua José Imério Silva Oliveira, em Jardim América, como patrimônio cultural material do Estado do Espírito Santo. E merecidamente, essa casa vota em favor desse título, devido ao marco fundamental na história cultural capixaba que o estádio Engenheiro Araripe possui. Um estádio que foi construído pela então Companhia Vale do Rio Doce, fruto da fusão de 6 times, formado por ferroviários. Eles tinham seus espaços e a Desportiva, a Vale, visando unir esses times, oferece a construção de um estádio, que é o estádio Engenheiro Araripe, o estádio da Desportiva, para abrigar a então Desportiva Ferroviária, que é fruto dessa fusão de times de trabalhadores da Vale. O estádio foi palco de diversas situações importantes para o Espírito Santo. Ele leva o nome de um engenheiro da Vale, que é o Delecarliense de Alencar Araripe, que foi diretor da Companhia Vale do Rio Doce e faleceu em 1964. Na época que esse engenheiro faleceu, ele não teve a oportunidade de ver a execução total do estádio Engenheiro Araripe, que hoje abriga o Colégio Eliezer Batista, nome também de um dos diretores da Vale, um dos engenheiros da Vale, que já foi inclusive ministro das Minas de Energia do nosso país. O Engenheiro Araripe, o nosso gigante Grená, ele abrigou vários certames importantes. Ele venceu o Clube América do Rio de Janeiro, ele participou de palco para a seleção brasileira, onde tivemos a oportunidade de derrotar a Polônia por 3-1. Ele também foi utilizado pela seleção da Austrália para a preparação da Copa do Mundo de 2014. Ele abrigou aqui vários eventos culturais, participou do programa Fome Zero de Betinho, onde nós levamos os Trapalhões e enchemos o estádio, conseguindo mais de 20 toneladas de alimentos na época, para poder estar repassando para associações e ONGs que faziam trabalho com população em situação de miséria, em situação de miséria total em nosso país. Nós mandamos daqui em eventos realizados no Engenheiro Araripe. Também foi palco da vinda do Mandela no Espírito Santo, na época do governador Albuino de Azeredo. Eu pude estar lá neste evento, onde nós recebemos Mandela aqui no Espírito Santo. Também consegui ver lá no Engenheiro Araripe a apresentação do show da Xuxa. Nós vimos os Secos e Molhados, que logo depois terminou, mas uma das apresentações do país que os Secos e Molhados fez foi aqui no Espírito Santo, exatamente no nosso estádio Engenheiro Araripe. Hoje o que nós estamos fazendo é estar dando glória a quem tem glória, é tentando preservar um estádio que faz parte da cultura do Espírito Santo, que tem o nome dele fincado tanto no município de Cariacica, junto ao entorno ali de Jardim América, mas principalmente na história do Espírito Santo e no coração dos capixabas, independente da agremiação de futebol que cada um torça. O estádio Engenheiro Araripe sempre foi palco para abrigar essas atividades futebolísticas, mas também atividades de cultura e de lazer do nosso estado. Por isso, agradeço a todos os colegas que honrosamente concederam o seu voto para hoje a gente estar consagrando o estádio Engenheiro Araripe como um patrimônio cultural,
material e do Estado do Espírito Santo, ou seja, é um patrimônio cultural e material que precisa ser preservado e com isso a gente consegue proteger esse estádio importante na nossa história. Passaremos agora à ordem do dia, fase das comunicações. Com a palavra o deputado João Coser. Não respondendo, com a palavra o deputado Coronel Wellington. Oi. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores da Assembleia Legislativa, nossa querida comunidade capixaba, hoje eu venho a essa tribuna manifestar minha atenção e preocupação com o processo de reajuste das tarifas dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Espírito Santo. Atualmente, ele está sendo conduzido pela Agência de Regulação de Serviços Públicos do Estado, ASP. Desde o último dia 6, está aberta a consulta pública com prazo até dia 16 de junho, que busca coletar contribuições da sociedade, seja ela pessoas físicas ou jurídicas, a respeito de um possível aumento das tarifas cobradas pela CESAM. O serviço de esgotamento sanitário é crucial para a saúde pública e preservação do meio ambiente. No entanto, também é preciso dizer com toda clareza, o povo capixaba está sofrendo com o peso de tantos aumentos e o poder público precisa ter a sensibilidade social ao tratar dessa matéria, principalmente o número de reclamações que nós recebemos de que a água não está sendo tratada em diversos municípios capixabas. Nosso mandato tem pautado pela atuação na defesa dos interesses da população, em especial daqueles que mais dependem dos serviços públicos e dos que mais sofrem com os reajustes abusivos. Por isso, faço aqui um apelo para que essa agência reguladora conduza esse processo com responsabilidade, transparência e principalmente com justiça. Reforço a importância da ampla divulgação dessa consulta pública, para que a população tenha ciência do que está em curso e possa se manifestar contrário a qualquer tipo de aumento. A voz da população precisa ser ouvida, não apenas como forma de formalidade institucional, mas como instrumento de real participação comunitária e democrática. Por fim, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, governo do Estado do Espírito Santo, presidência da CESAM, registramos que acompanharemos de perto esse processo, sempre atento aos impactos que esse reajuste poderá causar nas vidas dos capixabas. Não aceitaremos qualquer aumento que não seja devidamente justificado e que vá contra os princípios da tarifa justa, que deve nortear os serviços públicos essenciais, principalmente quando nós recebemos um volume tão grande de reclamações da comunidade que os serviços da CESAM é de fazer o tratamento da água, porque ela não cobra pela água. Ninguém tem o direito de cobrar pela água, que é o patrimônio universal, mas cobra pelo tratamento. E esse tratamento, quando ele não está sendo realizado, fica injusto a CESAM ou qualquer empresa cobrar pelo tratamento que não está sendo realizado. O segundo assunto, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é sobre um texto que recebemos dos policiais militares voluntários da reserva remunerada, dizendo o seguinte: nós somos os remanescentes de um tempo não tão distante, somos precursores de uma época que hoje é a saudosa para muitos, somos aqueles que ao longo de décadas sacrificamos nosso convívio familiar em favor daqueles que jamais reconhecerão isso. Somos homens e mulheres que aprenderam nas ruas a dura lição de sermos imprescindíveis, no entanto, indesejáveis. Somos os que cumpriram com êxito a missão a nós delegada, de servir e proteger mesmo com o sacrifício da própria vida. Somos os que são vistos hoje como obsoletos e ultrapassados por alguns, mas exemplos e direção para outros. Somos a mão de obra que, nos dias atuais, supre e atende a uma demanda necessária e cada vez crescente para o equilíbrio e bem-estar do cidadão capixaba.
Somos a força motriz que faz a roda da segurança pública girar, sem a corrente possa saltar. Por fim, aqueles que um dia ingressaram nessa nobre corporação, cumprimos nosso tempo de serviço e, por ainda termos algum fôlego de vida, dedicamos nosso esforço, saúde e tempo para defender aqueles que não podem defender sozinhos. Somos policiais militares voluntários, RR, e que Deus continue a sustentar para continuar cumprindo a mais nobre das missões. Otaviano Batista Rodrigues, 3º Sargento da Reserva Remunerada. No mais, senhor presidente, voltar a falar aqui sobre a importância do governo encaminhar para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que foi aprovado por unanimidade aqui pela Assembleia. Foi encaminhado para o governo do Estado, o Estado vetou e se comprometeu, juntamente com a liderança do governo, feito pelo deputado Ari Pagung e o deputado Tiago Hoffmann, juntamente com o chefe da Casa Civil, que hoje está no Tribunal de Contas, Davi Diniz, que o projeto viria no mês seguinte para cá. Então nós estamos esperando exatamente 1 ano e 2 meses esse projeto chegar aqui da Assembleia Legislativa e poder ver de justiça. Nós solicitamos ao atual chefe da Casa Civil, Júnior Abreu, ao governo do Estado do Espírito Santo, que por dever de justiça encaminhe à Assembleia Legislativa o projeto referente a nós darmos isenção do IPA-JM a todos os militares estaduais que possuem doenças graves e incuráveis, juntamente com os servidores civis, que hoje já têm esse benefício. Então, para a isonomia de tratamento das mesmas situações, mesmos direitos dos servidores, dentro do mesmo Estado, nós pedimos encarecidamente que o governo encaminhe o mais rápido possível, porque 1 mês é muito tempo, 1 ano nem se fala. E isso faz muita diferença para os militares estaduais, que são possuidores de doenças graves e incuráveis, e que necessitam desse recurso, dessa diferença relativa a essa isenção, para que eles possam prover também os meios de subsistência, possam comprar medicamentos, possam adquirir fraldas e pagar outras despesas que é muito peculiar de acordo com cada caso. Então nós gostaríamos de formalizar novamente esse pedido dessa cobrança ao governo do Estado do Espírito Santo por dever de justiça. E por fim, senhor presidente, dizer que nós estamos aguardando do Estado do Espírito Santo uma manifestação também, através do governo do Estado, para a incorporação da última escala especial. Foi um projeto, um compromisso de campanha do governo Renato Casagrande, que nos informou, através das associações, através das lideranças, das reuniões que foram feitas antes da eleição, que ele iria fazer um encaminhamento de um projeto para incluir a última escala especial nos contra-cheques de todos os militares estaduais do Estado do Espírito Santo. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Uélio. Com a palavra o deputado Lucas Polesi. Por isonomia, Vossa Excelência tem até 10 minutos. Pretendo usar um pouco menos. Boa tarde a todos. Presidente, primeiramente, falar da situação que tem intrigado muito a população de Colatina. Eu tenho recebido muitas mensagens por conta do PA na Santa Casa de Colatina. Primeiro é importante esclarecer algumas questões para não perpetuar desinformação, nem seguir confundindo a população da cidade, né? A Santa Casa vai continuar no mesmo lugar lá na cidade. O que vai mudar é o PA, é o pronto atendimento lá da cidade. Agora tem alguns pontos também que a gente precisa questionar. Eu vi um vídeo publicado pela Prefeitura, agora do secretário se manifestando, informando que teve uma discordância no valor do contrato, uma cobrança de aumento no repasse da Prefeitura e que ia ser alterado para outro lugar, em Silvano, temporariamente, até que depois fosse construído um novo PA. O que eu acho problemático é você encerrar esse convênio enquanto a obra ali do novo PA não é entregue. Quer dizer, você vai ter um gap, vai ter um vácuo nesse atendimento por um determinado período. Isso é um pouco preocupante para a população de Colatina. Então eu gostaria de pedir encarecidamente que buscasse alguma forma de pelo menos estender esse convênio com a Santa Casa até que o outro PA tivesse finalizado, já podendo tocar com os atendimentos para que a população não fosse lesada nesse período de adaptação, pedindo encarecidamente mesmo.
E se eu puder contribuir de alguma forma para poder ajudar a solucionar essa questão, eu estou à disposição para que a população da cidade não seja prejudicada mesmo. Desde o começo do nosso mandato, a gente manda emendas todos os anos para os hospitais de Colatina, e a Santa Casa não é diferente, só que naquele ritmo, né? O governo nunca pagou até hoje. Quer dizer, então, se está faltando dinheiro para a Santa Casa, o governo poderia ajudar pagando os nossos repasses, porque não é repasse para safadeza, para ONG falsa, não é para nada disso, é para um hospital da cidade que faz atendimentos. Eu fiz um pedido de informação tem alguns meses e chegou hoje, por coincidência, de repasses do governo. Por exemplo, 492 mil repassados só para a Escola de Samba Independente de Boa Vista, que fez aquela homenagem lá para o MST. Mais de 8 milhões para o carnaval no geral, mas 500 mil para uma escola de samba. E o hospital, quer dizer, fechando um PA agora por causa de um problema com o valor de repasse. Não pode ser normal isso, gente, para uma sociedade saudável, para uma Colatina da vida, que é uma referência na saúde. Eu fico triste de ver uma coisa dessa, e a população de Colatina lamenta mais ainda. Enfim, espero que essa situação consiga ser solucionada da forma mais breve possível, que consigam buscar uma solução com eficiência mesmo, para que a população não tenha uma defasagem no atendimento de saúde lá dentro do município. E a segunda questão que eu queria levantar é de reclamações de pessoas lá de Nova Almeida, falando que o crime organizado tem buscado comerciantes lá para extorquir, para pedir o famoso arrego em comércio, pedindo valor para ser pago mensalmente, ou então uma cota anual para o cara ser liberado de fazer pagamento. Quer dizer, o Espírito Santo está virando Rio de Janeiro, vai ser isso agora? O comerciante, para abrir a lojinha dele, vai ter que pagar arrego para vagabundo para poder trabalhar. Que loucura é essa? O que a gente está virando aqui nesse estado? O que a gente está permitindo que aconteça sem dar um choque de legalidade nisso aqui? Pelo amor de Deus. Quer dizer, tem uma companhia pequena lá de polícia lá em Nova Almeida, mas precisa ter um reforço no policiamento. A polícia não pode deixar isso acontecer. Detalhe, chegando para comerciantes, mandando cancelar o serviço de internet que eles assinam lá para contratar de determinada empresa. Pô, isso aí é claro para todo mundo. Precisa ter uma investigação nessa empresa, porque está em conluio com o crime organizado. Tá virando uma verdadeira milícia operando. Isso não pode ser normal lá. Mais um pedido de informação que chegou nosso da situação da polícia aqui no nosso estado. De 11.304 policiais que deveriam estar previstos no efetivo da PM aqui do Espírito Santo, tem 8.179. Ou seja, mais de 3 mil policiais a menos do que deveria estar previsto para esse estado. Isso não quer dizer. E aí, enquanto isso, grana para carnaval, mas aí falta para a polícia, falta para a saúde lá do meu município, está faltando para saneamento básico, que tem muita gente nesse estado que ainda bebe uma água que não é própria para consumo, que não tem uma rede de esgoto, que não tem um tratamento, mas as prioridades estão completamente difusas, né? E aqui, inclusive no pedido de informação, o comando da polícia reconhece a defasagem do efetivo de polícias militares existentes, de policiais militares existentes em relação ao previsto em lei. Então, quando falta prioridade, falta senso do que é mais importante para esse estado investir, acontece isso. Um lugar como Nova Almeida, com tradição de ser tranquilo, um lugar que as pessoas se conhecem, agora estando com um crime organizado atuando lá para extorquir comerciante, para extorquir empreendedor. Esse não é o Espírito Santo que eu conheço. Isso aqui está com cara de Rio de Janeiro. Inclusive, vi ontem uma notícia do Ceará, de uma menina, da Bahia, de uma menina que foi fuzilada dentro do veículo dela porque entrou numa área e não abaixou, a área controlada pelo tráfico, pelo crime organizado, e não abaixou o vidro, não acendeu a luz interna do carro. E o pessoal indignado, meu Deus do céu, o que esse país está virando? Desculpa, a notícia disso a gente já tem aqui no Espírito Santo, e não tem muito tempo, de uma menina na Serra também, sendo assassinada, porque não abaixou o vidro do carro. Então a gente está caminhando a passos largos para isso mesmo, está muito escancarado, e as propostas de segurança pública que eu vejo partirem desse governo, são para dar mais mordomia para os criminosos, para dar mais privilégio, para garantir mais regalia para eles, e preocupação com a vítima e com a sociedade de bem, que está sangrando nesse estado nesse momento, nenhuma. Me desculpem. Minha fala é essa. Obrigado a todos. Muito obrigado, deputado Lucas Polese. Com a palavra, deputado Alain Ferreira. Não respondendo, com a palavra, deputado Fábio Duarte. Não respondendo, com a palavra, deputado Mazinho dos Anjos. Não respondendo, com a palavra, deputado Dari Pagunque. Não respondendo, com a palavra, deputado Alcântara Filho.
Não respondendo, com a palavra o deputado Hudson Leal. Não respondendo, com a palavra o deputado Toninho da Emater. Não respondendo, com a palavra a deputada Irine Lopes. Não respondendo, com a palavra o deputado Gandini. Não respondendo, com a palavra o deputado Bispo Alves. Não respondendo, com a palavra o deputado Deninho Silva. Não respondendo, com a palavra a deputada Janete Sá. Não respondendo, com a palavra o deputado Vandinho Leite. Não respondendo, com a palavra o deputado Marcos Madureira. Não respondendo, com a palavra o deputado Sérgio Meneghelli. Não respondendo, com a palavra o deputado Capitão Assunção. Não respondendo, com a palavra a deputada Camila Valadão. Por isonomia, Vossa Excelência tem até 10 minutos. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Quero cumprimentar os servidores dessa casa, todas as pessoas que acompanham também pelas nossas transmissões do YouTube, Facebook, TV Assembleia, cumprimentar nossas intérpretes de Libras. Eu quero fazer duas considerações aqui no meu tempo. Primeiro, eu quero prestar a minha solidariedade aos trabalhadores rodoviários em manifestação no dia de hoje, reivindicando por segurança e dignidade. Quero aproveitar também esse tempo para poder registrar minha solidariedade aos familiares do rodoviário Clóvis Braz Júnior, manobrista da empresa Santa Zita, que foi morto na tarde do último 9 de junho. Infelizmente, a gente não está falando de um caso isolado no que se refere à violência no transporte público e nos terminais no estado do Espírito Santo. A gente vem falando de uma escalada de violência no transporte. Prova disso é que essa mobilização de hoje evidencia a gravidade e a reivindicação que a categoria vem cobrando já há algum tempo. No último dia, há 6 dias atrás, nós vimos e acompanhamos pela imprensa uma tentativa de estupro de uma jovem de 21 anos que ocorreu dentro do terminal de Laranjeiras. Mais uma vez evidenciando o cenário de insegurança dentro dos terminais e dentro do transporte público. Então, eu quero registrar a minha solidariedade à categoria dos rodoviários em mobilização e denúncia no dia de hoje, aproveitar para poder replicar aqui nessa tribuna o pleito da categoria, já cobrado do governo através de reunião com secretários e outros, que é o aumento da segurança no transporte público e nos nossos terminais. Então, toda a solidariedade a esses trabalhadores em defesa de uma luta justa por segurança e dignidade. Quero ainda, senhoras e senhores, mostrar aqui para a nossa TV, para que passe também pelas nossas transmissões, que é a entrega do voto de congratulação concedida pelo nosso mandato, pela Assembleia Legislativa, ao Matheus Zata Foratini. Acho que eu pronunciei o nome certo? Foi, né? Pronto, o nome certo. Dizer, Matheus, que o voto de congratulação é uma das formas que o nosso mandato tem de trazer para essa casa, de dar visibilidade a ações da sociedade que tanto nos orgulham. Eu quero falar do nosso orgulho na sua trajetória e, por isso, o registro nesta casa, através de voto de congratulação, da nossa homenagem. O Matheus, para quem não conhece, está tendo a oportunidade de conhecer agora, é pesquisador e geógrafo capixaba. O nosso voto de congratulação é pela pesquisa apresentada em dissertação de mestrado, com o título Cartografar o Corpo, uma análise posicional sobre as pessoas com deficiência, capacitismo e a exclusão nos lugares. O tema apresentado como pesquisa pelo Matheus é um dos temas que nós conduzimos com muita prioridade no âmbito da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos aqui da Assembleia, Matheus, e por isso esse voto dando visibilidade ao seu trabalho. A sua pesquisa demonstra um compromisso exemplar com a inclusão e acessibilidade, propondo uma leitura crítica dos espaços urbanos a partir da vivência das pessoas com deficiência
deficiência na sociedade capixaba. Sua abordagem destaca a importância de reconhecer as pessoas com deficiência como sujeito plenos de direitos e potencialidades, desafiando as limitações impostas pelo capacitismo e promovendo a reflexão sobre a construção de espaços mais justos e acessíveis. Diante do exposto, esta Casa de Leis parabeniza o senhor Matheus Atta Foratini por sua defesa na dissertação e pelo compromisso assumido com a pauta de acessibilidade real, pensando o campo da sensibilidade institucional e da permanência nos espaços, reconhecendo seu empenho e dedicação na promoção de uma sociedade mais equitativa e acessível para todas as pessoas. A gente vai fazer entrega agora, deputado Danilo, aqui na frente ao nosso voto de congratulação ao Matheus e mais uma vez, Matheus, agradecer você por essa pesquisa e ao trazer para cá, a nossa ideia é dar visibilidade a esse conhecimento produzido, que a partir da tribuna da Assembleia a gente possa replicar esse estudo na perspectiva de superar o capacitismo e tantas barreiras que são impostas todos os dias no nosso Estado para as pessoas com deficiência. Conte com o nosso mandato e conte com esta casa também, no sentido de mobilizar esforços para visibilizar pesquisas como essa e também promover políticas públicas e estratégias de enfrentamento ao capacitismo. Muito obrigada. Eu vou descer aqui, se vocês puderem vir à frente, para a gente poder fazer a entrega aqui e as câmeras poderem registrar também. Obrigada. Muito obrigado, deputada Camila Valadão. Com a palavra, deputado Alexandre Chambinho. Não respondendo, com a palavra, deputado engenheiro José Esmeraldo. Não respondendo, com a palavra, deputado Adilson Espíndola. Não respondendo, com a palavra, deputada Raquel Lessa. Não respondendo, eu quero fazer uso da fala muito rápido aqui hoje. Nós tivemos hoje aqui, no horário das 10 horas, uma importante reunião da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado do Estado. Um assunto importantíssimo foi discutido hoje, que é sistema prisional, avanços e fragilidades em face do baixo efetivo e superlotação carcerária. Para que todos tenham conhecimento, hoje o Estado dispõe de 15.398 vagas no sistema prisional do nosso Estado. No entanto, nós temos hoje reclusos 24.909 presos, ou seja, um acréscimo imenso de aproximadamente 14 mil presos. Nós temos hoje no sistema 2.043 policiais penais e 1.613 monitores de ressocialização, que são os DTs. Ou seja, esse efetivo foi calculado para atender 15.398 presos. No entanto, nós estamos aí com 24.909 presos no sistema, ou seja, um volume muito maior de presos, ou seja, a carência do efetivo é grande, além dos baixos salários. Para que a população tenha conhecimento, hoje nós temos 23.842 presos do sexo masculino, sendo 7.669 provisórios,
11.412 no regime fechado, 4.718 no regime semiaberto. Medida de segurança, nós temos 43 presos, um déficit de 9.518 vagas. Feminino, nós temos 1.067 presos. Provisórios, 474. No sistema fechado, 364. No semiaberto, 223. Medida de segurança, 6. Não tem déficit no presídio feminino. Na Grande Vitória, nós temos 10.286 vagas. No entanto, a população prisional é de 16.561, ou seja, estamos com 6.275 presos acima da capacidade. No interior, nós temos 5.112 vagas, população prisional, 8.348 presos, um déficit de 3.236, ou seja, 3.236 presos a mais. Nós recebemos hoje aqui várias autoridades, inclusive o Procurador de Justiça, doutor César Ramaldes, que é responsável pela área da população carcerária. Também recebemos aqui o doutor José Augusto Farias, que é juiz de direito e hoje é o coordenador das varas de execuções penais. A OAB esteve presente aqui com 3 representatividades, também o sindicato aí dos policiais penais e muitas outras autoridades, além de servidores, que vieram para discutir esse importante assunto. Eu quero aqui agradecer a todos os membros da Comissão de Segurança e todos os nossos convidados que compareceram nessa reunião ordinária de hoje. Será produzido um relatório pela Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, que posteriormente será levado ao colegiado. Mas uma das reclamações constantes, baixo efetivo dos policiais penais. Nós, de uma visita que fizemos aí ao Xuri, nós constatamos que um presídio que haviam mais de 1.600 presos, haviam apenas 6 servidores para tomar conta de mais de 1.600 presos. E para agravar a situação, apenas 2 armados, porque 2 eram efetivos e 4 DTs. Uma outra reclamação que eu quero deixar aqui, o secretário também de Justiça não pôde vir, mas mandou aqui o subsecretário, é que os DTs ainda estão fazendo escolta. Isso é lamentável. Como pode um servidor desarmado fazer escolta de um preso, às vezes, de alta periculosidade, colocando em risco a vida do servidor, a vida daquele detento, também a vida das pessoas que transitam, muitas das vezes, nos hospitais. Então, nós fazemos aqui um apelo para o nosso secretário de Justiça, o Pacheco, que dê uma atenção especial para que fatos como esse não mais ocorram no Estado do Espírito Santo. Eu quero agradecer aqui a todos os deputados que participaram dessa sessão, aos servidores desta casa, agradecer também a você que nos acompanha pela TV Assembleia e demais mídias sociais. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco as senhoras e senhores deputados para a próxima, que será ordinária, híbrida, amanhã às 9 horas, para a qual designo. Expediente, o que ocorrer? Ordem do dia, a mesma pauta da presente sessão, exceto as matérias votadas hoje. Está encerrada a sessão e que Deus continue nos abençoando. Você acaba de acompanhar os trabalhos daqui do plenário da Assembleia Legislativa na tarde desta terça-feira. Os deputados destravaram a pauta e votaram 3 vetos do governo. Votaram também 6 matérias de iniciativa parlamentar. Eu destaco aqui o projeto de lei aprovado da deputada Camila Valadão, que cria o programa de enfrentamento à violência obstétrica. Outro projeto aprovado, de autoria da deputada Janete de Sá, cria penas para agentes de segurança pública que causarem maus tratos contra animais. Essa lei levou o nome de Lei Cão Churros. O Churros era um cão da raça Retriever, Golden Retriever, que foi baleado em setembro de 2023 em Guarapari. E o suspeito de ter feito o disparo é um policial militar. Mais informações sobre os trabalhos de hoje você tem nas nossas redes sociais, no nosso portal de notícias e mais tarde às 10 da noite no Jornal Panorama. TV Alice, mais perto de você.